Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, claro, você já sabe, né? Mas não custa lembrar, sempre baseado no nosso amado evangelho, muita luz, paz e alegria para o seu coração, para sua vida. Você que faz parte dos milhões de pessoas que ouvem as pílulas ao redor do mundo. Vocês têm noção do que é isso, não? Às vezes eu paro para pensar, gente, você tem noção do que tem milhões de pessoas, são milhões, não é milhares, são milhões de pessoas, idiomas diferentes, escutando uma mensagem gravada, né, e divulgada pelo WhatsApp. É incrível, né? Eu só atribuo esse êxito à mão divina, com certeza, né? Junto com a gente, nos ajudando em todos esses anos, são 11 anos ininterruptos das pílulas. E a pílula noturna, você já sabe, eu sou fã, agradeço muito, as perguntas de vocês são incríveis e nos ajudam muito nesse processo de autoconhecimento. Você que é novo na pílula, seja bem-vindo. Eu espero que se sinta em casa, né, e cresça muito junto com a gente também. Mas vamos lá, né? Tem uma pergunta, gente. É uma senhora, ela não pediu anonimato, mas, assim, dada a delicadeza do assunto, eu não me sinto à vontade de falar o nome dela. Mas começa com G. Vamos colocar assim. A G, ela fala o seguinte: Ricardo, eu fiquei numa relação durante 15 anos. E eu acabei saindo desse relacionamento porque eu vi que ele só estava interessado em passar tempo comigo, outros interesses, e não me valorizava de verdade. Entretanto, agora eu estou sem graça com relação à vida. Você fala de metas, objetivos, confesso que não tenho nada, nenhum. A verdade é como se eu estivesse simplesmente, sabe, esperando a morte chegar. E aí, o que eu faço? Minha querida, isso tem um nome. Você está desiludida. O que você faz? Você vai abraçar sua desilusão com carinho, com respeito. Você vai abraçar esse sentimento que você está experimentando, que nós vamos falar dele, mas vai seguir adiante. E eu tenho certeza que se você quiser realmente, isso tudo vai melhorar. Porque não é a primeira e nem é a última pessoa no mundo a passar por essas experiências. Gente, estar na Terra, lá vou eu de novo, né? Repetir a mesma coisa. Vocês me perdoem, mas não tem como ficar inventando frases novas se a gente não entende as antigas. É um processo de aprendizagem. Esse nosso planeta, que é uma grande escola e um grande hospital, eu sempre repito isso aqui para vocês, traz para nós experiências que nem sempre são agradáveis. E eu tenho muitas experiências que não são agradáveis para mim também, eu tenho que lidar com elas. Isso acontece com todo mundo, absolutamente todo mundo. E é óbvio que o relacionamento é uma daquelas experiências que mais nos doem, né? Quando esses relacionamentos não saem do jeito que a gente gostaria, porque a gente cria muita expectativa. É da natureza humana criar expectativa, não é? Ainda mais na relação afetiva, nem se fala, né, gente? A gente tem sonho, todo mundo, né? Tem sonho, ter uma pessoa do teu lado, alguns querem ter uma família, ter filhos, outros talvez já tenham passado dessa fase, quer ter um namorado, uma namorada, andar de mão dada, às vezes acordar juntinho, né? Não tem nada errado nisso, vamos deixar isso bem claro, né? Pelo contrário, né? A sociedade cresceu através da formação das famílias e dos relacionamentos estáveis, isso é sinônimo de evolução da humanidade. Entretanto, é importante a gente compreender que existem muitos processos delicados e dificílimos de a gente explorar aqui em 5 minutos de uma mensagem como essa, que vão nos visitar durante a nossa vida. E algumas dessas questões dizem respeito a relacionamentos que a gente atrai por causa do nosso padrão vibracional. E essa é a parte mais desafiadora. A maioria de nós nem conhece o seu padrão vibracional. E alguns acham que sabe qual é o padrão vibracional que emite, e com todo o carinho, com todo o respeito do mundo, sabe nada. Mas não sabe mesmo. Porque o que acontece, gente? A maioria de nós vibra através do eu humano. Eu já expliquei isso para vocês diversas vezes. O nosso eu humano é aquela nossa parte que é identificada com a matéria. Então o nosso eu humano ele é limitado, nosso eu humano é ciumento, ele é depressivo, ele é chateado, ele muitas vezes se compara uns com os outros. O nosso eu humano ele quer ser sempre melhor, nosso eu humano ele oscila emocionalmente várias vezes, ele é indisciplinado. Olha, nosso eu humano é humano. Falei, Ricardo, mas ele é terrível? Não, não é terrível. É através do eu humano que a gente chega no eu sagrado. Sabe, não tem como você chegar na fase adulta sem passar pela infância. Não tem jeito. Então o eu humano não é um problema, não saber lidar com ele é que é um problema. Nosso eu sagrado é a nossa parte mais madura. É aquela parte, gente, que aprende a abraçar o eu humano. É a parte que aprende a olhar para o passado com compaixão. Que aprende a olhar para a vida que a gente teve e não teve com entendimento. Que aprende a seguir adiante, sem criar essas amarras de mágoa, de tristeza ou de rancor. Então, minha querida G, o que eu vejo da sua história é que você está desapontada, claro. Imagina, você se dedicou durante 15 anos, né? Você criou uma expectativa
Infelizmente, a outra pessoa, pelo que você diz, né, não atendeu a sua expectativa. Então, é natural que você fique frustrada, mas enxugue suas lágrimas e siga adiante. Porque, meus amigos, a vida é uma grande aprendizagem em todos os dias, em todos os sentidos. E todas as pessoas que abandonam a sua fé estão arranjando um problema 10 vezes maior. No Evangelho segundo o Espiritismo, já estudei isso com vocês diversas vezes, tem uma parte extremamente clara. Quando nós, lá no capítulo 17, quando nós temos uma dor, uma dificuldade, um desafio na matéria, e a gente se rejeita a trabalhar pelo progresso, nós assumimos a responsabilidade direto, né, por essa energia negativa que a gente atrai. Então não adianta a gente, mas eu sou vítima da vida porque fulano me abandonou e não sei o que, por isso que eu estou assim, estou me abandonando a própria vida, como se Deus fosse ter piedade. Não, não é assim que funciona. Se fosse assim, toda pessoa que se autocomiserasse era iluminada quando desencarnasse. É o oposto. Quanto mais a gente se autocomisera, a gente desencarna numa condição extremamente negativa, uma vibração muito baixa, facilita os processos de obsessão. Olha, eu não vou nem ficar falando disso aqui. Não tem nenhuma vantagem. Mas a pessoa resiliente é diferente. A pessoa resiliente é aquela que passa pela mesma dor, o mesmo problema, ela chora igualzinho. Mas ela fala, meu Deus, tá tão difícil, mas me ajuda a levantar. Muda tudo. Senhor, me ajuda a seguir? Muda tudo. Senhor, eu tô sem ânimo, mas eu quero seguir. E esse é o seu caso, G. Sabe por que eu sei que esse é o seu caso? Você me mandou essa pergunta aqui na pílula, minha querida. Se você não tivesse com esse foco, esse desejo de progredir e melhorar, você não ia estar aqui escutando as pílulas, não ia nem ouvir essa mensagem que eu estou respondendo, muito menos teria mandado essa pergunta. Então minha sugestão, continue. Enxugue as lágrimas, faça seu luto, que é um direito seu, mas siga adiante, que amanhã, meus amigos, é sempre um novo dia. Relacionamentos felizes são construídos na maturidade, né? E em escolhas sábias de como lidar com os acertos e com os nossos erros. Profundo isso, né, gente? É um tema que a gente fala, que brinca, né? Dá pano pra manga, né? Deixa eu te contar. Eu, inclusive, falar em pano pra manga, aqui no Nordeste que não falta manga, ainda mais agora, né? Na estação aqui do verão. Então venham pra cá. Se você tá aqui em Maceió, se você está na região, às vezes você não tá em Maceió, mas tá nas Alagoas, tá em Pernambuco, tem um pessoal de Pernambuco, vem pra cá. Venha participar dessa festa de luz, tragam suas doações. Vai ser lindo, uma celebração da vida, terça-feira agora. Espero vocês no nosso Hotel Ritz Lagoa da Anta, que sempre cede esse espaço com tanto carinho, para que a gente possa ter uma festa de luz e de alegria. Vou estar lá esperando você para uma palestra maravilhosa, beneficente. Para se inscrever, gente, tem que se inscrever, tá? Porque o auditório é grande, mas tem lotação máxima, então senão você vai ficar do lado de fora. Tem que colocar, o link está no banner da pílula, nós estamos divulgando. Se inscreve lá junto com a sua família e vem para cá. Combinado? Beijo grande, Deus proteja vocês. Fiquem com Deus, meus amigos. Sejam felizes e obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. Até breve, até muito, muito breve.